Bom dia. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao tópico anterior, que trata da fome e da sede pela palavra de Deus, lá expressa pelo profeta Amós, no capítulo 8, verso 11 do livro de Amós. Nós estudávamos a perícope que dizia assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E estudamos o que Cristo fala sobre a sede, sobre a necessidade do ser humano de obter a água da vida, que ele tem a água da vida, ele tem a possibilidade, ele é a fonte da vida eterna, a possibilidade de dar essa fonte de vida para o indivíduo e esse indivíduo se transformar num replicador de Cristo, replicador da doutrina de Cristo. Nós vimos isso no vídeo anterior. Agora, outro aspecto eu quero abordar a respeito desse mesmo tópico, da fome pela palavra de Deus. Deus diz assim a Amós: em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água. Não é essa fome que a gente conhece, a fisiológica, essa que é necessária, produzida pelo organismo humano, organismo carnal, físico. Não é biológico, não é desse tipo de fome. Mas a fome que ele está falando é no sentido figurado, ouvir as palavras do Senhor. As palavras do Senhor. Grifamos a expressão palavras, porque palavras têm uma relação com verbo. E verbo está expresso lá no capítulo 1 do livro de João. Vamos ver o que João fala sobre o verbo. Então Deus diz que ele enviaria fome e sede. Mas não essa fome e sede que a gente conhece, física, orgânica, biológica, mas sim a fome de ouvir a palavra do Senhor. A palavra é o verbo. E o que é o verbo? Lá no capítulo 1 do livro de João, nós encontramos a seguinte perícope: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Do verso 1 ao verso 5. Então, esse verbo, essa palavra, é o autor, é o criador de tudo que existe. Ele estava no princípio, ele era Deus. Ele e Deus criaram. Deus criou por meio da palavra, desse verbo que estava com Deus. Mas aqui esse verbo é representado quem? Quem que João está dizendo que é o verbo? Para quem essa perícope aponta? Para Cristo. Cristo é o verbo. Cristo é a palavra de Deus encarnada. O verbo encarnou. O verbo encarnou entre nós. O verbo, o próprio Cristo é o Deus encarnado em forma humana. Esse verbo é o Deus encarnado e convivendo aqui na terra, sentindo as agruras do sofrimento humano. Lá no verso 10, diz mais João: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então é o Cristo. O Cristo veio para o mundo, é o Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada em forma humana, vivendo no mundo, mas o mundo não o recebeu, o mundo rejeitou, crucificou, renegou a Cristo. Então essa fome que Deus fala lá em Amós, que nós estamos voltando, no capítulo 8, verso 11, é a fome por Cristo. É a fome pela doutrina, pelo ensino, pela palavra de Cristo. E Cristo fala isso explicitamente. Lá em João
capítulo 6, verso 53. Em verdade, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no primeiro dia. Ou seja, Cristo quer comunhão com ele. Para que maior comunhão do que o simbolismo que ele está dizendo? Quem não beber da minha carne e quem não comer do meu sangue não tem vida em vós mesmos. É comunhão, é aceitar Cristo, é viver Cristo. É renegar os prazeres do mundo, renegar toda a doutrina mundana, que é contra o que Cristo ensinou, que é contra a lei de Deus, que é contra os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Renegar a lascívia, renegar os prazeres da carne, o pecado, a luxúria, a inveja, a cobiça, a ira, a maldade, o crime, renegar tudo isso, afastar disso, manter uma vida de santidade. Santidade é afastar de tudo que Deus abomina, afastar dessas coisas, desses pecados, não cometer esses pecados, renegar isso e assumir a Cristo, assumir a postura de Cristo do que de bondade, de benevolência, de gratidão ao Pai, agradecer a Deus, consultar as Escrituras, arrepender-se dos pecados, pedir perdão a Deus, orar e ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque Deus encarnado é Cristo. Cristo é a encarnação de Deus, é o verbo que diz ali, ele é o criador de todas as coisas, por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. E nós estamos aqui estudando hoje que Deus é colocar fome, mas não é fome de água, não é fome de pão, nem sede de água, é a fome espiritual, é a fome do conhecimento. E esse conhecimento foi